Que Deus abençoe a todos. Hoje é dia de falar de Gênesis 16. Gênesis 16 é a sequência direta daquilo que nós estávamos vendo no capítulo 15. No capítulo 15, a gente viu que Abraão estava chateado porque ele já estava andando com Deus há 10 anos, ele tinha agora 85 anos e ele ainda não era pai. E Deus diz a ele: não temas, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. E Abraão começa a falar: mas o Senhor não me deu nenhum filho, então eu vou fazer de um nascido da minha casa o meu herdeiro. E Deus fala: não, este não será o teu herdeiro. Deus o leva para fora, o faz ver as estrelas do céu, diz a ele: assim será a tua descendência. E eu expliquei para você que de vez em quando a gente precisa tirar os olhos dos nossos limites, do teto que está sobre a nossa cabeça, olhar para a dificuldade, o problema, e nós temos que olhar para as estrelas, olhar para a palavra de Deus. E Deus naquele dia fez uma aliança com Abraão. E Abraão sabia, Deus prometeu que eu vou ser pai. Só que daí no capítulo 16, olha o que a Bíblia fala, versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. Aí a Bíblia diz: e ouviu Abrão a voz de Sarai. Irmãos, nós temos que tomar um cuidado muito grande quando nós estivermos numa batalha por uma bênção, por alguma coisa que nós estamos lutando diante de Deus. Abraão tinha acabado de ouvir Deus falar com ele, que ele ia ser pai. Só que quando Abraão sai da presença de Deus e se encontra com a esposa dele, a Sarai, ela ainda estava tomada pela dúvida. Nós temos que lembrar que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E nem sempre as pessoas que estão perto de nós, inclusive às vezes o próprio marido, a própria esposa, filhos, nem sempre aquelas pessoas ouviram Deus falar com elas como ele falou conosco. Às vezes, irmão, a pessoa que está sentada do teu lado da igreja ouvindo a mesma pregação, ela não entende na palavra aquilo que você entendeu. Por quê? Porque, irmão, quando nós pregadores, nós anunciamos a palavra, nós pregamos, mas quem fala é o Espírito Santo. E tem coisa, irmão, que Deus, quando ele fala, é para você. E às vezes os outros não vão entender. José do Egito, que nós vamos ver daqui a algumas semanas, né, daqui a algumas mensagens, quando ele teve sonhos e Deus começou a revelar o propósito, os irmãos dele não entenderam e nem o pai entendeu. Irmão, muitas vezes a pessoa perto de você não vai entender aquilo que Deus está falando que ele vai fazer na sua vida, aquela grande obra. Então você precisa estar muito firme na fé, porque senão aquela pessoa pode se aproximar de você e falar coisas que façam você sair daquela fé que Deus te colocou. Deus tinha dito para Abraão: você vai ser pai. Ele devia estar todo feliz. Só que a dúvida da sua esposa o contaminou. Ela diz: Deus não tem me dado filhos. Então vamos fazer o seguinte, Abraão. Eu tenho uma empregada, a Agar, ela é jovem, saudável, você vai ter um filho com ela e nós iremos criar como nosso filho. Irmãos, hoje a gente escuta, lê isso soa muito estranho aos nossos ouvidos, né? Puxa, pastor, a esposa falando para o marido ter relações com outra mulher, para engravidar outra mulher. Irmão, hoje é muito estranho, mas segundo o costume daquela época, não era estranho. Ninguém viu Abraão como um adúltero pelo que ele fez. Entendeu? É só você pensar que algumas gerações depois, o neto de Abraão, Jacó, ele se casou com duas irmãs, né? Leia e Raquel, e ainda teve duas concubinas que eram as servas delas, a Bila e a Zilpa. E em nenhum momento alguém disse que Jacó era um homem adúltero. Não, era o costume daquele tempo. A Bíblia fala que os homens, Jesus falou que os homens fizeram certas coisas no Antigo Testamento pela dureza de coração. Mas hoje, na Nova Aliança, já está muito claro para nós que não pode. A Bíblia é muito clara ao dizer que o homem é marido de uma só mulher, a mulher é esposa de um só homem. Jesus deixou muito claro que o casamento é uma coisa sagrada e o homem deixa pai e mãe, se apega à sua mulher e eles são uma só carne. Então não tem questionamento quanto a isso. No caso de Abraão,
para eles era um costume normal. Só que se Abraão tivesse buscado a Deus, se ele tivesse orado a Deus, certamente Deus teria dito: Abraão, não faça isso. Não, eu já disse a você que você vai ter um filho, tua esposa, tua mulher, Sarai, ela vai te dar um filho. Infelizmente, Abraão ouviu a voz de Sarai. Cuidado. Nem sempre a voz que você ouve, por mais que seja uma voz de alguém que te ama, alguém que quer o seu bem, nem sempre é a voz de Deus. Pode muitas vezes ser a voz do inimigo para te confundir. Uma vez, a Bíblia diz que Simão Pedro tomou Jesus, levou Jesus de canto, porque Jesus estava dizendo assim que ele subiria a Jerusalém e que seria morto, falando da obra que ele iria fazer para nos salvar. E Simão pega Jesus, leva ele no canto e diz: mestre, o senhor não vai morrer não. Olha só o que o senhor está falando, nós nunca vamos permitir isso. E o Senhor Jesus diz a ele assim: para trás de mim, Satanás, você está tentando me atrapalhar, você me serve de escândalo. Pedro não era o diabo e Pedro não estava endemoniado, mas aquelas palavras na boca de Pedro eram palavras malignas. E olha que um pouco antes, Pedro fez uma declaração que fez Jesus o elogiar. Jesus perguntou: quem dizem os homens que eu sou? Isso é Mateus 16. E Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E o Senhor o elogiou. O Senhor disse: Simão, você é bem-aventurado, porque não foi nem a carne nem o sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Então Jesus sabia quando Pedro estava falando, ele estava sendo usado por Deus, e ele também sabia quando Pedro estava falando e sendo usado pelo diabo. Você tem que saber, irmão, que às vezes tem pessoas falando coisa perto de você, ela está sendo usada pelo inimigo para te confundir, para fazer você duvidar da promessa de Deus. Abraão, irmão, deu ouvidos à sua esposa, e a Bíblia diz que ele foi e coabitou com Agar e ela engravidou. O que era para ter sido uma coisa tranquila se tornou um grande problema na casa de Abraão. Não demorou muito, a empregada começou a se achar patroa. Ela esqueceu quem ela era. E aqui tem uma palavra importante para nós, irmão. Nós nunca podemos esquecer qual é o nosso lugar. Palavra forte que eu preciso te dar. A Bíblia fala que quando a Sara percebeu que estava sendo desprezada pela Agar, ela foi reclamar com Abraão. E Abraão disse: ela é tua serva, faça com ela o que você quiser. E quando a Sara falou duramente com Agar, Agar fugiu. Ela não aceitou a repreensão. Algumas pessoas não aceitam a repreensão quando ela vem. Eu não sou obrigado a ouvir isso. Tem filho que quando o pai dá uma bronca, eu não sou obrigado a escutar meu pai falar isso. Tem ovelha que quando o pastor repreende, quem ele pensa que é, e a pessoa não entende que aquela repreensão às vezes vem de Deus. Agar fugiu. E o anjo de Deus encontrou ela num poço e perguntou a ela, olha como é que o anjo fala com ela. Está aqui, ó, no versículo de número 8, a Bíblia diz assim: e disse, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vai? Olha o anjo falando: Agar, você é serva de Sara. O seu lugar é com a sua senhora. Quando ela fala que ela foi humilhada, o anjo não foi lá, passou a mão na cabeça dela: tadinha de você. Não. Sabe o que o anjo disse? Vai e se humilhe para a tua senhora. Irmão, quando um pai repreender um filho, não vai lá e passa a mão na cabeça do filho, não. Seu pai não pode falar assim com você. Quando um pai repreender um filho, fala para o filho: vai lá e se humilha, pede desculpa para o teu pai. Se o filho entender o princípio da obediência, amanhã ele vai ser grande. Bom, irmãos, são muitas revelações. O anjo revelou a Agar que o filho dela seria grande, um povo grande, apesar de não ser o filho da promessa que Deus tinha a Abraão, mas como era descendente de Abraão, seria grande. Bom, termina a nossa história dizendo que Abraão era versículo 16, que Abraão era da idade de 86 anos quando Agar deu Ismael a Abraão. Irmão, eu vou deixar esse detalhe aqui para falar com vocês na mensagem de amanhã do dia 17, tá bom? Que tem uma revelação muito forte aqui, mas deixa para amanhã em nome de Jesus. Irmão, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Você que vai receber essa mensagem, seja fortalecido na fé, seja abençoado para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz seja com todos. Até a nossa próxima mensagem. Fiquem com Deus.